Bom, boa noite a todo mundo, a todas, todos, todes. Queria agradecer a presença de todo mundo nesse encontro, que é o quinto encontro das lives que o Laboratório de Fotografia da UERJ, Lab Foto UERJ, está promovendo. Então, hoje, eu queria primeiro agradecer aos mestres, a todo mundo que possibilitou que isso aqui acontecesse, que a gente estivesse desenvolvendo a fotografia de uma maneira saudável, né? Então, bom estar aqui com vocês nesse momento aqui, que é um momento difícil, mas que a gente está aproveitando de uma maneira frutífera, né? Para a gente conseguir atravessar isso de uma maneira mais tranquila. Então, queria agradecer a presença do Edu Monteiro, né, que é o nosso convidado de hoje, que é velho amigo, velho parceiro, assim, né, não tão velho assim, né, mas um jovem, mas muito tempo que a gente se conhece, então muito bom ter a presença dele aqui para poder compartilhar a experiência que ele tem e a pesquisa que ele está fazendo, né? Então, assim, eu vou fazer uma breve apresentação antes de passar a bola para ele. É, então, o Edu Monteiro, ele é artista pesquisador, é, pós-doutorando em História da Arte e doutor em Arte pela UERJ. É mestre em Ciência da Arte pela UF, participou como fotógrafo e responsável pelo levantamento iconográfico do registro da capoeira como patrimônio cultural do Brasil pelo IFAM. Atualmente é professor de fotografia na ECO, UFRJ, e na Univeritas. Faz parte do grupo de pesquisa LAPA, Laboratório de Arte e Políticas, de Artes e Políticas da Alteridade da UERJ. É pesquisador do projeto Antropologia e Artes Visuais do Atlântico Negro, organizado pelas universidades de Hannover e Sheikh Anta Diop de Dakar. Em 2019, foi selecionado para os prêmios nacionais Pierre Verger e Chico Albuquerque de fotografia. É o autor dos livros Autorretrato Sensorial e Saturno. Então, assim, a dinâmica a gente está fazendo de mais ou menos 30, 40 minutos, mas aí você fica à vontade, não tem problema passar, é só para a gente ter mais ou menos um limite. E depois a gente abre para conversa e para pergunta, tá bom? Então, Edu, passa a bola para você, fica aí à vontade aí. E se precisar de alguma ajuda. Assim, aí você fala assim da dinâmica, se as pessoas, se você quiser que as pessoas perguntem no meio, ou te mandem alguma questão pelo chat, eu passo para você, tá? Aí você diz aí como é que você quer a tua dinâmica. Falou? Valeu, obrigado de novo. Maravilha, maravilha, Leandro. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos, todas, todes. É um prazer estar aqui com vocês. Como o Leandro falou, a gente já se conhece há um tempo. É sempre bom se reencontrar e nesses ambientes que a gente pode pensar, refletir, ainda mais num ano tão atípico, tão maluco que nem esse, assim. Obrigado pelo convite, obrigado pela participação de todo mundo. Eu já gostaria até de começar dizendo que eu gosto muito que seja o mais participativo possível. Então, fique à vontade, se no meio da apresentação quiser interromper, tiver alguma dúvida, pode parar, eu retomo depois, não tem muito problema. Assim. Bom, pensando nas últimas duas apresentações, foram duas pessoas que eu estimo muito, né? A Roberta, teve a Mariana, pessoas que eu já conheço, que a gente já trocou algumas ideias, então vou tentar manter assim o alto nível da conversa, assim. E bom, hoje eu vou fazer uma fala de artista, assim. Então, não me preocupei muito com o rigor científico e tal, até isso também é bem questionável, mas a ideia é que seja uma coisa descontraída, então vocês podem entrar a qualquer momento, fazer pergunta, curiosidade, e eu estruturei em cima de uma fala de artista mesmo, assim. Esse ano, como a gente todos sabem, eu acabei de falar, foi um ano bem atípico. Então ele teve várias questões, mas uma delas, assim, que eu acho que foi um ano muito de reflexão, né? Um ano muito de fazer um mergulho no que a gente fez até hoje, qual o sentido, né, das nossas trajetórias, qual é o sentido do nosso trabalho, qual é o sentido das nossas
linhas de pensamento, assim. Então, esse foi um dos aspectos que eu acabei mergulhando um pouco, foi rever meus arquivos. Eu sou fotógrafo, esse ano vai fazer 30 anos que eu fiz a primeira fotografia que eu considero digna de guardar, assim como assim, que começou a existir para mim, como diria o Barthes, assim, a primeira fotografia que eu digo que começou a existir realmente para mim, assim. Então já é uma trajetória e tal, eu tenho pilhas de negativos aqui, esse quartinho envolto a memórias, negativos, e essas peles todas assim. Então, fiquei muito pensando nisso, né? O que eu já fiz até hoje? Tentei organizar um pouco que sentido a minha trajetória, meu trabalho, para onde me levou esses caminhos todos, assim, da imagem, da fotografia. E aí, isso aí tinha muito a ver com o título que eu ia dar hoje aqui, né? Eu falei, bom, tem que pensar alguma coisa e pensei em fazer uma fala refletindo sobre essa trajetória, sobre esses anos de lida com essas questões, assim. E aí comecei a tentar achar essas pistas, assim, o que meus diversos trabalhos, meus diversas séries, meus diversas tentativas, assim, teriam em comum, assim, para eu falar. E aí, claro, eu cheguei a essa conclusão que eu acho que pensar em fotografia corporal faria sentido porque os meus trabalhos estão muito em torno dessa questão do corpo. É claro que boa parte dos trabalhos fotográficos giram em torno dessa questão do corpo. Que eu vou tentar falar um pouco por que eu cheguei a esse título e como é que eu organizei isso. E aí vai ter duas linhas básicas assim que surgiram nessa reflexão de por onde está indo o meu trabalho, principalmente nos últimos anos, mas sempre pensando lá atrás, assim, o que vem de lá, que continua aqui, como que se transformou, quais questões se atravessaram nessa minha produção enquanto artista, mas também pesquisador, porque os dois caminhos são o mesmo, né? Não são duas coisas distintas assim, elas se atravessam o tempo todo, então eu pensei nisso aí, de falar nessa fotografia corporal. Eu acho que eu vou começar a mostrar já um pouco para vocês, porque aí a gente já vai criando essa dinâmica assim de ir falando com imagens. Como eu falei de novo, fique à vontade, no meio da fala, se tiver alguma dúvida, alguma questão, é super bem-vindo. Deixa eu compartilhar já aqui, então. Deixa eu começar aqui. Bom, então vamos começar lá. O que é a tal da fotografia corporal? Eu não estou criando, não estou, deixar bem claro, é uma fala de artista, não estou tentando inaugurar nenhuma conceito, batizar nenhuma teoria fotográfica e tal ligada a isso. É uma forma de tentar tatear alguns caminhos na minha própria produção. Assim. Ano passado, eu fiz uma exposição que chamava Corpos em Luta. Foi minha última exposição, foi uma exposição individual, onde eu juntei três práticas que eu venho pesquisando, que é a ládia, a lambe e a capoeira. A capoeira vocês conhecem. A ládia é uma dança de combate de matriz africana praticada na Martinica, onde eu fiz meu doutorado. E lambe é também conhecido como a luta senegalesa praticada no Senegal, né? Eu tentei juntar essas três práticas nessa exposição, mas de uma maneira que fugisse bastante de algo assim que dialogasse com uma fotografia mais documental, assim. E aí a primeira distinção dessa que seria essa fotografia, isso que eu estou tentando entender, inclusive, e fazendo isso com você junto, que seria essa fotografia corporal. Primeiro ponto é deixar claro que a fotografia corporal, eu não estou falando de uma fotografia de corpos, mas sim um encontro de corpos, um encontro reflexo entre corpos, o corpo do fotógrafo e os corpos que estão sendo fotografados. A exposição ela é muito instalativa, tinha várias instalações. Eu estou dialogando já faz uns anos com a escultura, então eu tento pensar numa fotografia mais tridimensional, que dialogue também com algumas questões da escultura e a importância da escultura em
em diversas sociedades, assim, principalmente na africana, né? O que representava a lida com ferro também. Então, são impressões em couro. E aí eu juntei fotos da Ládia. Essa aqui é uma foto da Ládia, de um lutador de Ládia, da série Ilha Terreiro, que eu pedi para eles levarem alguns objetos que trouxessem um diálogo com o Atlântico Negro, com a África. Então, são fotografias que têm também uma inspiração no Mário Cravo Neto, nessa questão escultórica. Esse trabalho das caixas, que eu chamo Caixas de Memória Ancoradas na Pele, também foi selecionado no Prêmio PRVG ano passado. Então, é uma instalação com pequenas caixas de ferro. As impressões são impressas em couro de cabra, tem todo um diálogo com a questão do tambor, com a vibração, com essa estrutura escultórica também. Aí ela ficava em roda, porque ela tinha uma questão que as pessoas tinham que rodar em volta do círculo. Aí tinha uma brincadeira com a roda de capoeira, uma brincadeira com as rodas, com a roda de ládia, com a própria lambe também, e ela misturava um pouco de áudio, toques que eu misturei capoeira com áudio da própria lambe. Essa composição teve a direção da Dai Ramos também, que é uma super percussionista também. Essa imagem também estava na exposição e é uma homenagem aos trabalhos da Lígia Clark, a Teteia. Eu chamo de maré Teteia, que eu comecei a esticar esses fios dourados na maré lá da Martinica e eu esperava essa maré descer para ver o que ia segurar dessa tensão. Esse dourado também faz uma referência às travessias, às rotas, à busca do ouro, né? E ele era montado nessa caixa de ferro e do lado tinha esse objeto aqui também, essa caixa, que ele traz dois elementos escultóricos. Na direita é um chifre de cabra usado pelos lutadores de lambe contra mal-olhado, contra poderes, e essas duas pedrinhas na ládia. Quando o lutador vai lutar com outro na ládia, ele bota uma pedra em cima da outra para simbolizar uma imobilização durante a luta no outro dia. Então, são mandingas, né? Que eu junto com a maré Teteia. E aí, um primeiro trabalho que eu me dei conta que eu estou cruzando dois caminhos, assim. Então, o que eu pensei para falar um pouco hoje foi um pouco isso. Eu fui me dando conta que o meu trabalho segue duas linhas que se atravessam. Não chego a dizer que é uma encruzilhada, mas é um atravessamento. Alguns pontos é uma encruzilhada, mas também é um atravessamento. São duas linhas que se atravessam. Aí eu vou tentar explicar um pouco para vocês que linhas são essas e como elas se atravessam. Mas, a princípio, a gente vê aqui que essa maré Teteia é uma referência clara, né, ao trabalho Teteia, da Lígia Pape. E eu sou fascinado por esse trabalho. Assim. Por quê? Porque eu acho que é um trabalho que tem um pensamento fotográfico muito complexo e muito interessante. Assim. É um trabalho que só vai existir quando a luz é acesa. É uma escultura fotográfica, ou seja, ela não existe. Se apagar a luz, se a gente não escrever com luz, se não escrever a luz nesses fios dourados, ela deixa de existir, essa escultura. Mas ele pode dizer, bom, qualquer escultura, se eu apagar a luz, ela vai deixar de existir. Não, a gente pode tocar nessa escultura, ela vai existir. A gente vai identificar essa escultura pelo toque, por exemplo. Essa aqui não, a gente vai tocar em linhas, a gente não vai conseguir ter essa percepção dessa imagem sem a inscrição da luz. Então, é uma obra que sempre, assim, antes de eu viajar para Martinica, já estava muito na minha cabeça. Ela me instigava a pensar a fotografia através da escultura, de um processo escultórico. E aqui a gente tem, o que a gente está vendo aqui? A gente já está vendo o encontro das danças de combate africanas e da diáspora e a influência dos neoconcretos no meu trabalho. Então, no final de contas, eu cheguei a essa percepção. Meu trabalho ele caminha muito nessas duas inspirações. Nas obras dos neoconcretos, Lígia Pape, Lígia Clark e Hélio Oiticica, e nas três danças de combate, a lambe, a ládia e a capoeira. Então, isso foi uma coisa assim que parece, claro, óbvio e tal, mas, gente, as coisas mais óbvias, às vezes, são as mais difíceis. Assim. Foi muito desse ano eu ficar tentando
tatear o que eu já fiz até hoje, o que era mais forte hoje em dia no meu... E os dois têm uma ligação muito forte com o corpo. E é um pouco isso que eu vou tentar achar essas conexões hoje aqui para a gente discutir junto. Como eu falei, eu estou tateando isso junto com vocês, eu nunca escrevi um artigo, ou nunca organizei esse pensamento para apresentar, então ele é um work in progress, ele é um trabalho que está sendo feito aqui junto com vocês, por isso que, se quiserem questionar, concordar, perguntar, vai ser bem-vindo, porque eu estou apresentando pela primeira vez uma ideia dessa junção que eu nunca escrevi a respeito, nunca... Então, estou descobrindo com vocês isso. Outro elemento que surgiu quando eu estava fazendo essa exposição do Corpos e Luta foi esse livro, A Luta Corporal, do Ferreira Goulart. Assim, o Ferreira Goulart foi, vocês sabem, eu acho que a maioria de vocês sabe, foi um escritor, um pensador fundamental na germinação do movimento neoconcreto. Apesar de mais velho, ele acabou, né? Alguns pontos eu não concordo com ele, acho que ele foi caindo para um certo conservadorismo assim que eu não concordo tanto, mas nessa fase Ferreira Goulart, ele era assim uma potência, era um cara assim visceral, ele chutava o balde. E aí nesse livro ele vai falar muito sobre isso, sobre como o ato de produzir algo intelectualmente ou artisticamente também é uma luta corporal. Então ele vai dar esse título pelo sofrimento, pela dificuldade, pelo embate que ele vai ter com a palavra, com a letra, para escrever os poemas dele. Então, achei isso muito interessante, está muito ligado a essa questão do corpo, está muito ligado à questão da fenomenologia de Merleau-Ponty, dos filósofos, o filósofo francês, esse que vai ser muito caro ao movimento neoconcreto nesse período. Então, esses elementos apareceram nessa minha última exposição. Eu até pensei em dar um nome nela de a luta corporal. Falei, pô, mas aí vai ficar muito... né? Não estou falando sobre Ferreira Goulart, não é uma exposição relacionada ao livro. Mas foi importante pensar a respeito disso para chegar no Corpos em Luta. Assim. A exposição teve um pouco disso também. Assim, acabou que eu não botei a foto da exposição, mas ela tem muitas esculturas também, teve coros tensionados. Então, a montagem da escultura foi, de alguma maneira, uma luta corporal minha, assim, sabe? Um enfrentamento da matéria, um enfrentamento de volumes. Eu que venho da fotografia, eu estou tentando cada vez mais partir para o tridimensional, partir para o espaço e tal. E isso é difícil, ainda é um desafio para mim. Eu não estou assim seguro, eu não me sinto em casa ainda nesse. Então tem uma luta aí, tem um jogo, tem uma luta, tem um desafio. Então a exposição trouxe um pouco disso também. E acabou que esse diálogo tem se intensificado. Assim, eu acabei de escrever um artigo esse ano que vai sair na próxima Consinitas também. Super indico, o próximo Consinitas chama Parangolambi, que eu junto uma reflexão sobre os mantos utilizados por esses lutadores de Lambi e os parangolés do Hélio Oiticica. Então aí está de novo uma conexão que eu acabei fazendo de questões ligadas ao neoconcretismo, ao Hélio mais especificamente, e as lutas, né? E as danças de combate. A história dessa foto aqui é bem interessante dessa luta. Vocês estão vendo o manto que ele carrega, como é assim, ele está carregando um chifre ali, né? Aquele chifre que vocês viram naquela minha obra lá atrás. Eles carregam esses chifres. Aqui não é um chifre, não. Acho que na verdade é um rabo, né? Está meio desfocado, eu não estou conseguindo ver, mas eu acho que é um chifre que eles botam um pelinho no final lá. E eles têm todas essas as lutas, mas que o estágio começou a ser naturalmente comum de se ver nessas manifestações. Assim, ele botou alguma coisa que subverteu aquela tradição, aquela coisa de arrastar esse chifre e tal. Ele fez alguma coisa. Eu vi um comentarista de rádio
rádio, assim, quando ele passava, dizendo, nossa, e agora entra aqui? Porque estava tendo alguma coisa que estava fugindo daquela ordem, daquele padrão tradicional e tal. E é claro que isso tem muito a ver com as proposições do Hélio Sica, né? E mais uma vez, e aí eu começo a viajar um pouco mesmo. Esse fato de passar para o corpo essa assemblagem, né? Tipo, a gente transferir essa arte que até então ele trabalhava com as assemblagens, aquelas combinações de objetos do dia a dia, para o corpo, e essa arte ser uma arte do movimento, da dança, que acontece no movimento da dança, é um dos trabalhos que, junto com outros, de Lígia Clark e Lígia Pato, o Mário Pedrosa vai dizer, peraí, gente, aí está acontecendo alguma coisa que não pode mais ficar considerada simplesmente uma arte moderna. Isso aqui já é uma proposição pós-moderna. É uma das primeiras vezes, não é a primeira vez que um crítico vai dizer que a gente está tendo uma nova arte aí, um novo mudança de paradigma, uma virada de página, assim. Eu acho que isso é bem significativo e é curioso que a gente tem uma relação aqui de novo com questões da diáspora, com questões da África, que a gente está de novo vai ter essa consciência corporal. É no samba que ele vai ter o que ele vai chamar depois a transmutação expressivo corporal, né? Expressivo corporal, se eu não me engano. Então a gente está vendo aqui uma Pedrosa dizer que esse é um dos trabalhos fundadores. Em outro texto, Mário Pedrosa fala também que, para ele, a obra que vai inaugurar o modernismo seria a Demoiselle d'Avignon, do Picasso, que outros críticos também compartilham essa ideia. E é curioso que nessas duas etapas, no modernismo e no pós-modernismo, segundo Mário Pedrosa, a gente tem uma influência africana e diaspórica aí, que nunca é o centro das atenções, mas que nesses dois momentos, mas que estava ali. Então, isso é uma reflexão, não estou aqui de modo algum julgando se Hélio né, fez uma... Acho que não é essa questão de jeito nenhum, mas é uma curiosidade que, para mim, que transito nessas questões, que tem essa esse envolvimento com essas danças de combate, essas culturas afrodiaspora, devagar, que eu acho que era para ser mais rápido, mas eu acabei viajando um pouco mais. Isso tudo eu estou era para ser uma introdução para dizer como é que começa essa e por essas como diáspora. Assim. Essa lá em 1900 começa anteriormente, mas deu uma carona com os velhos mestres lá, com uma sensação corporal, lógico, a capoeira, mas vai ser os meus primeiros ensaios de fotografia, assim, eu ia para lá, eu estava começando a fotografar, eu carregava essa câmera para fotografar a questão com essa produção de imagem, com essa produção simbólica, assim, então eu vou começar a acompanhar esses mestres. No início, sem pretensão nenhuma, eu estava muito descobrindo, aprendendo a fotografar, descobrindo a fotografia, mas tendo essa relação, começando essa relação. Na época, eu não tinha preocupação nenhuma de tentar assim, criar conexões e tal, isso só vai acontecer agora, recentemente. Assim. Era uma experiência
de percepção, uma experiência corporal mesmo. Eu estava lá a fim de vadiar, de aprender capoeira, mas tinha todo aquele respeito, aquela admiração por esses velhos mestres. E comecei a fotografar, inclusive tem uma troca, essa foto está lá na academia do mestre Curió, ele e o Martim Marvado, que era o pai dele, são duas gerações de capoeiristas super importantes, assim. Ele gosta muito dessa foto, ele deixa lá na academia, assim. Essas são fotos lá no mestre João Pequeno, que eu também fui treinar. Isso já é aqui, uma foto bem mais recente, do mestre Lumumba, João Grande, Nova York. Ou seja, eu fiquei anos, assim, anos nessa busca, tentando relacionar essa minha busca fotográfica em diálogo com a capoeira. Claro que daí surgiu com o tempo, isso, sei lá, 20 anos fazendo assim, apareceu algumas conexões, eu acabei trabalhando nesse inventário. Esse aqui foi um projeto também que eu fui fazer sobre os brasileiros que moravam nos Estados Unidos. Então, o João Grande é uma figura muito emblemática dessas conexões, assim, né? Mas a minha fotografia era uma fotografia bem documental, assim. Eu venho do jornalismo, eu fiz jornalismo, a minha ideia inicial, eu sempre me interessei por essa fotografia de estilo documental, né? Essa fotografia que dialoga com essa suposta realidade, que traz essa mensagem. Essa é uma matéria que eu fiz para a National Geographic sobre os velhos mestres de capoeira Angola na Bahia. Então era isso, eu tinha esse primeiro trabalho. Depois, com o tempo, eu fui tentando trazer algumas questões relacionadas a questão da mandinga, né? Todos esses mistérios que estão envolvidos nessas concepções mágicas da capoeira. Eu tinha uma ideia de fazer um projeto que buscasse essa ideia de mandinga, né? Dessa invisibilidade. Mas eu acho que eu sempre me frustrei um pouco nisso, não sei se por estar tão dentro da capoeira ou por pertencer tanto àquele universo. A capoeira que eu tenho maior dificuldade de selecionar ou de gostar das minhas fotos, das minhas imagens de capoeira, quer dizer, das minhas imagens de dança de combate, é a da capoeira. Eu sinto sempre uma frustração diante delas, assim. Eu acho que eu sempre estou muito longe de ter alcançado essa mandinga, assim, sabe? De chegar nessa vibração que eu sinto numa boa roda, naquela roda que o ritmo tá bacana, que, né, que a energia está fluindo bem, que está tudo fluindo. Eu sei a potencialidade que tem uma roda dessas, como alguém que está ali vivenciando, e sempre tem uma certa frustração diante dessa imagem bidimensional que está ali, que está bonita, que está correta, que para alguém de fora talvez ache, ó, que legal e tal. Mas eu, pessoalmente, com as imagens de capoeira, pessoalmente, eu tenho sempre uma certa uma ideia de que essa imagem não vibrou, assim, sabe? Não trouxe essa vibração que o meu corpo sente numa roda de capoeira. Aí eu começo a pensar, agora eu vou começar a trazer algumas referências, assim, mais conceituais, isso no início. No início, assim, minhas primeiras referências vão ser Barthes, claro, como referência meio necessária, assim, para fotógrafos, mas eu acho interessante essa questão quando o Barthes vai falar justamente do corpo, assim, né? Quando ele começa a falar o que faz uma fotografia existir para mim, né? E ele não está preocupado num corpus, num conjunto, no caso fotográfico. Ele está preocupado em alguns corpos. Então ele vai começar a falar isso assim: o que faz a gente colocar em existência uma fotografia para a gente? É uma ideia de percepção, não é uma ideia só filosófica, conceitual. É uma ideia de percepção. O que faz a gente colocar uma fotografia em ponto de existência? E aí ele vai brincar depois aqui falando isso, né? Que o fotógrafo tem de lutar muito para que a fotografia não seja morte, mas eu, já objeto, não luto. Ou seja, ele vai fazer uma brincadeira dizendo que ele já é objeto também. Então ele vai começar a dialogar com essa questão: onde está o sujeito, onde está o objeto? Existe uma distinção entre o que a gente fotografa e quem sou eu para fazer entre o sujeito e o fotografado, o objeto? Ele vai dizer que se a fotografia é a morte, ele já é objeto, não luto. Ou seja, ele vai fazer essa brincadeira já com o luto, com a morte. Ele já não
ele não vai lutar com aquela questão da morte, porque no fundo é tudo uma questão da percepção dele. E isso dialoga muito com essa frase do Breton. Teve uma época que eu também pesquisei bastante surrealismo, é algo que eu também me interessou, que me interessa ainda. E aí o Breton vai falar isso: nada que nos cerca nos é objeto. Tudo que nos cerca nos é sujeito. Ele também vai brincar com essa distinção, dessa dificuldade de diferenciar o que está fora, o que está dentro, né? Ele vai começar a trazer essa questão, que é uma questão que depois vai ser muito cara aos neoconcretos, a ligação com a psicanálise. E aí eu vou fazer esse contraponto, vou trazer umas citações aqui do mestre Pastinha, né? Que foi o mestre de capoeira Angola, fundamental para toda preservação, organização, filosofia da capoeira. E ele vai deixar um manuscrito. Ele era um filósofo, ele escrevia pensamentos de mundo, de vida. Ele desenhava, ele tem gravuras lindas também. E ele já vai dizer que capoeirista não é aquele que sabe movimentar o corpo, e assim é aquele que sabe se movimentar pela alma. De alguma maneira aqui a gente está vendo um corpo fora de si, um corpo em transcendência, um corpo que também está fora de si. Então a gente vai ver que muito dessa sabedoria do Pastinha pode ser uma viagem assim pessoal minha, assim, mas eu vejo muitas conexões nesse pensamento do Pastinha com essas questões de uma filosofia muito profunda, muito elaborada, assim. O que me faz sempre pensar, e que eu acho que aqui é claro para todos nós, mas que vale sempre a pena a gente lembrar, assim, a gente refletir, assim, e reforçar que não existe artes maiores ou artes menores, ou filosofia maiores, filosofia menores, assim. Então, isso é algo, acho que é sempre bom da gente lembrar, quando a gente vai fazer essas distinções das belas artes, das artes primitivas, que há muito tempo se convencionou chamar. Então, isso é muito caro para mim. Quando eu vou pensar nessas questões de história da arte, é sempre bom lembrar disso. Assim, não tem nenhuma distinção em termos de valoração de uma capoeira Angola e de uma arte contemporânea. Eu acho que as duas ali são dois proposições diferentes, mas são artes profundamente potentes, vibráteis, complexas, que cada uma... E eu acabo assim tentando navegar até nas minhas proposições de mestrado, doutorado, em história da arte. Eu tento muito trazer isso, assim, trazer entender mais essas artes que nem sempre foram tão valorizadas e pesquisadas, assim. Em 2009, isso eu estava lá na capoeira viajando desde 89, 90, e aí dialogando com essa fotografia mais estilo documental. Em 2009, que eu vou começar a fazer uns cursos no Parque Lage com a Anabela Geiger e com o Fernando Cocchiarelli. E aí é lá em 2009 que eu descobri, assim, eu apresentei aquele introdução lá que já misturou tudo. Agora eu estou voltando mais cronologicamente, assim. Vou tentar cumprir mais ou menos o tempo aqui, porque eu vi que eu já estou super enrolado aqui. Aí eu vou começar a Fica à estudar e vontade, descobrir... fica à vontade. Tá tudo bem? Então tá. Tá tudo bem. Então beleza. Aí eu vou me deparar nesses cursos com a Anabela Geiger, com o Fernando Cocchiarelli, com as máscaras sensoriais da Lígia Clark, assim. Isso para mim vai ser fundamental, gente. E aí, assim, eu sou obrigado a dizer também que eu falei tudo isso, artes maiores, artes menores, não dentro de uma escala de valorização, mas de curiosidades. Eu estava muito interessado em entender mais da arte contemporânea, assim. De alguma maneira, como eu já falei para vocês, eu fazia essa fotografia mais de estilo documental em busca de uma mandinga na capoeira, e eu me frustrava muito, assim. Eu achava que eu não chegava nem perto daquela magia, daquela... Ali eu tinha uma certa frustração, fora os trabalhos e todas essas coisas da vida, assim, que não andam juntos, né? Como ganhar grana, trabalhar, fotografar profissionalmente, que eu trabalhava para revistas e tal, junto também. Não vou fazer aqui uma coisa super romântica, porque nem faz sentido. Então, vem todas essas questões de também o trabalho, do declínio da mídia impressa, frustração minha com meus projetos mais pessoais, assim, relacionado à mandinga, de eu achar que eu não chegava.
eu resolvi meio que dar uma, não mudada, mas falei, cara, eu quero conhecer melhor a arte contemporânea, quero fazer um mergulho na arte contemporânea, fui procurar o Parque Lage. E aí, quando eu me deparo com essas máscaras sensoriais ali, já é claro que eu fiquei alucinado, assim, eu fiquei realmente... bateu muito forte, assim, foi uma sensação muito provocadora, assim. E aí eu resolvi, aí, claro, comecei a ler um pouco autores que estavam ligados ao trabalho da Lygia Clark, como a Sueli Ronick, que ela é uma filósofa, psicanalista que conviveu muito com a Lygia Clark, pessoalmente, então ela vai elaborar as teorias, inclusive meio junto com a Lygia Clark, e ela vai falar disso, do corpo vibrátil, dessa nossa capacidade do corpo de vibrar a música do mundo, as composições de afeto. Então, isso fui começando a fazer essa aproximação, né? Que também vai cair no Merleau-Ponty, que vai chegar em outros que eu vou mostrar mais para frente, assim. E aí eu resolvo fazer um trabalho inspirado nas máscaras sensoriais da Lygia Clark, que vai começar em 2009 e que eu vou ficar fazendo até 2013, eu acho, mais ou menos, assim. Isso é outra característica, assim, meus trabalhos, minhas séries, eu não tenho pressa, assim, elas são meio longas, assim, eu fico 3, 4 anos fazendo uma série, não tento forçar muito a barra, assim, então a minha média ultimamente tem sido mais ou menos isso, uns 4 anos, ou seja, eu estou com 3 trabalhos fechados e na metade de um segundo agora, mas sem pressa, como bom angoleiro, né, Leandro? Tipo, devagar ainda pressa para angoleiro, a gente vai tentando achar esse ritmo, mas eu não tenho essa pressa nessa proposição, assim. E aí tem esses trabalhos, eu vou começar a me dar conta dessas questões da Lygia Clark, do dentro, do fora, que estão muito relacionadas a essa questão do corpo, né? Essa fita de Moebius é muito legal, ela pega uma fitinha de papel, ela junta um no outro e ela começa a cortar pelo meio. E ela vai cortando pelo meio e isso nunca acaba, assim, ela vai ficando cada vez a fita mais fina, e isso é uma metáfora com essa percepção do dentro e de fora da gente, que depois o Lacan vai usar ao mesmo tempo, mas parece que os dois começaram essa utilização separados, sem um ter o conhecimento do outro. Então, essas metáforas, essa relação da percepção desse corpo vibrátil, essa torção do corpo que o que nos faz vibrar vem de fora, o que está de fora está vibrando na nossa torção, isso vai começar a me provocar. Eu vou ficar cada vez mais interessado nas obras da Lygia Clark, e aí que começa essa minha relação com os neoconcretos. Antes eu não conhecia, assim, já ouvi falar, claro, todo mundo ouviu falar de Lygia Clark, Leite-Seca, Lygia Pape, mas é aí que eu vou começar a conhecer mais a fundo, assim, dessas experiências corporais, que são muito ligados a rituais também, né? Que dialogam muito também com os rituais da roda, o ritual da troca, né? Da troca sensorial, assim. E aí eu começo, nesse primeiro momento desse trabalho, eu vou pegar elementos desses artistas, poéticas, matérias, assim, que me interessam, e vou resolver literalmente vestir, sentir esses materiais. Então, Hélio de Sica, que eu já estava super interessado por Hélio de Sica, eu pego o bole de terra e eu enfio na cabeça um bole de terra, assim. Não tem nada de Photoshop, aí eu botei um snorkel, eu tapei com algodão o nariz, tal, o ouvido e tal, boto um snorkel e eu me enterro vivo, né? Uma sensação extremamente sensorial, assim, tu vê aquela terra caindo e até que a gente não está vendo mais nada, que a gente está completamente enterrado, assim. Então tem muito de renascimento, de morte e vida. Então foi uma proposição bem interessante, assim. E tem uma historinha assim, bom, vou tentar não me delongar muito nesse aqui, que ainda tem outras coisas. Mas primeiro eu convidei uma pessoa, eu tive essa ideia e falei, vou convidar uma pessoa para participar do meu ideia. Aí o primeiro trabalho que eu fazia, a pessoa olhou aquilo e falou, pô, Edu, tá maluco, isso é tu que tá precisando dessa terapia, não sou eu, pô, resolve esse teu problema. Então, esse trabalho também foi uma forma de uma autoanálise, de uma terapia, assim, que eu precisava enfrentar meus medos, minhas fragilidades através do sensorial. Foi essa aqui que eu convidei, a primeira máscara que eu fiz foi essa, que era carne de fígado com outras carnes e tal, e fiquei todo envolto nessas carnes. É lógico que a pessoa não topou.
E essa obra é inspirada no Arthur Barrio, nas Trouxas Ensanguentadas, que é um trabalho extremamente político. Isso também foi uma coisa que eu comecei a ficar muito empolgado com essa arte contemporânea, essas referências que a gente tinha aqui brasileira. Assim. Esse trabalho do Arthur Barrio, para quem não conhece, ele, em plena ditadura, ele pegou uns pedaços de carne de gado com ossos, carne, ele enrolou isso tudo, tipo um corpos, assim, parecendo corpos, e ele jogou pelo rio, em plena ditadura, e isso foi desembocar em Belo Horizonte. E aí ele foi lá esperar, ele sabia que ia cair lá essas trouxas, ele ficou lá esperando com a câmerazinha, e aí começou a dar aquele bafafá, veio polícia, militar e tal, ó, estão jogando mortos pelo rio na ditadura e tal. Aí o exército foi obrigado a se explicar, falando, não, não, isso aí, esses aí a gente não tem nada a ver, sabe? Tipo, foram obrigados a dar uma... Então, foi um trabalho extremamente político, né? O Arthur Barro é um outro artista que eu reverencio muito, ele tem esses livros de carne também. E aí eu vou fazer essa máscara, eu quero também fazer essa experiência sensorial meio dialogando com essas matérias com Arthur Barro. Ernesto Neto, que eu vou conhecer aqui no Rio também, que, né, vou conhecer o trabalho, vou conhecer ele também, essa herança neoconcreta, Lígia Clark, dos penetráveis e tal, vou fazer uma máscara Neto. Sarah Lucas, que é uma artista inglesa, que também trabalha com as coisas do cigarro, da sexualidade, desse ritmo urbano, assim, ela faz escultura de cigarro. Aí vou fazer a minha máscara Sarah Lucas também. Edward Weston, aí eu vou começar a trazer alguns referenciais à fotografia, muito caros para mim também. Vou fazer a máscara Edward Weston, Arquimboldo, Campana, que eu quero coisas também mais industrializadas, mais assim do design, e também mais divertidas, assim. Aí eu comecei a me dar um pouco de humor também, comecei a me dar um pouco de... Essas experiências sensoriais não precisam ser todas trágicas, viscerais, comecei a brincar um pouco com esses tipos. Mário Cravo Neto, Antônio Manuel, esse trabalho que eu acho fantástico, do carvão. E depois essas primeiras 9 máscaras foram ligadas a algum artista. Depois eu chutei balde, aí são uma produção... Aí fui experimentando tudo que podia acontecer. Esse trabalho teve uma boa divulgação. Eu fui expor na China, fiz uma exposição grande no Lianzhou Photo Festival e eu aproveitei para fechar o trabalho. A minha proposta era fazer uma performance. Assim, eu queria, durante a exposição, eu propus eu montar um fundinho lá e eu fazer experiências sensoriais de máscaras com elementos da cultura chinesa e tal. Foi um pouco demais para eles, assim, era um festival tradicional de fotografia, não era um festival de arte contemporânea. Eles, não, tipo, calma, não precisa, a exposição tá bom e tal, não toparam. Mas a minha ideia era fazer um pouco isso. Eu acabei fazendo no hotel e meio que fechei essa série do autorretrato sensorial na China com essas máscaras, dialogando com a cultura chinesa. São objetos da medicina chinesa, tradicional, cogumelos, cachorro, que inclusive tem todo um significado, esse é um cachorro. E aqui, por mais maluco que isso tudo pareça, gente, tem uma ideia aqui também de cura, sabe? Tem uma ideia de terapia, tem uma ideia de corpo, de experiência corporal, de pensar o corpo com a fotografia, mas tem uma ideia aí também de terapia, de cura, assim, sabe? Fiz mais umas experiências na China. Aí tá, eu fechando aquele ciclo ali, mais ou menos, eu começo a entrar no meu mestrado na UF, onde eu proponho um trabalho sobre uma pesquisa sobre as fotografias de capoeira do Marcel Gauthieron na década de 40. Só que eu já estava assim completamente mergulhado nessa história de neoconcreto, Lígia Clark e tal, e aí eu proponho um artigo que até eu apresentei no MIS e tal, onde eu boto Marcel Gauthieron, Lígia Clark, arte de corpos vibráteis. Aí eu crio umas conexões da arquitetura, outras conexões de como... assim, alguns pesquisadores, críticos, acharam até que eu forcei um pouco a barra, assim, nesse primeiro momento, assim, né? Tipo, tudo bem, eles se encontram só na tua cabeça, Exatamente, eles se encontram na minha cartografia
sentimental, na minha cartografia artística, esses dois se encontram, sim, propus e comprei a briga, apresentei. Só que uma coisa que foi muito importante nesse momento foi perceber a ginga do Cotterroa, sabe? Eu fiquei imaginando, pô, o cara trabalha com uma médio formato, uma Hasselblad e tal. Aí ele tinha fotos que eram extremamente dentro do movimento, assim. Eu comecei a pensar isso, pô, tem uma ginga aí, né? O Cotterroa, mal ou bem, ele teve que desenvolver uma ginga invertida, inclusive, porque a câmera vai para cá, ele tem que ir para lá. Então tem uma história aí dessa vibração, dessa ginga, dessa dança do fotógrafo. Então aí eu estou começando a perceber uma fotografia corporal desse ponto de vista da ginga também, né? De como o fotógrafo de alguma maneira tem que gingar também, além dessa troca mais filosófica, tem essa troca da dança, né? E é claro que aí Lígia continuava com todas essas questões também dessa experiência, mas a ginga era um pouco diferente, mas eu acho que tinha esse diálogo. Quando eu estou fazendo esse mestrado, eu começo a ter aulas com a professora Tânia Rivera, que é uma psicanalista que escreve muito bem sobre arte, entende muito sobre arte e psicanálise. E nas aulas dela eu vou começar assim a realmente ter aquela sim, eu vou ficar realmente tanta informação assim, e eu vou começar a pensar na potência simbólica desse conhecimento. Então eu ficava muito desenhando, já imaginando trabalhos a partir dessas imagens, assim. O Marcos Bonisson era meu colega eu dava carona para ele, e a gente sempre saía assim, às vezes viajando, né, dessas imagens que surgiam na aula, assim, tipo o, o espelho, a questão do fogo como controle da pulsão. Então a gente saía muito assim comentando dessa potencialidade simbólica que a psicanálise trabalha, assim, né? E aí eu vou fazer um trabalho também com máscara e tal, que é em cima do estádio do espelho do Lacan, que é quando a criança pela primeira vez se olha no espelho e se reconhece, assim, né? Então ela vai ter uma noção do seu eu, de si, através dessa imagem que é o outro, né? E aí vou pensar isso. Eu construo um espelho que é acionado pela língua, mas eu consigo ver antes de acionar pela língua, eu estou vendo o que o rádio está fazendo. Eu tenho um alargador assim. Aí quando eu acho que está legal, me dirigir e tal, eu dou uma pressão e com a língua eu ficava disparando as fotos. Aí eu viajava sozinho em lugares da infância e tal para fazer essa viagem bem, outro tratamento assim, né? São duas séries que eu estava ali em um certo descobrimento, tratamento. E aí ele vai dizer, o que me determina fundamentalmente no visível é o olhar que está do lado de fora. Então eu vou brincar com isso, assim, bom, se o que me determina no visível é o que está do lado de fora, e se o lado de fora, quando me olhar, se enxergar? Então a câmera estava me olhando, mas ela vai ver um espelho que está enxergando a câmera. E eu estou enxergando a câmera que está me enxergando de fora dentro do monitor de rádio que eu tinha dentro do espelho. Então eu vou fazer um pouco essa torção dessa percepção e dessas múltiplas possibilidades de dentro e fora da percepção da fotografia, assim, que sem dúvida é uma experiência extremamente corporal dentro dessa filosofia da fenomenologia que busca essa ideia da percepção e não dessa consciência cartesiana, racional, que vai ter eu vou olhar ali uma figura, vai ter um bonequinho dentro da minha cabeça que vai ser o que vai acontecendo. Não, a gente percebe por todos os poros da pele, a gente percebe por todas essas conexões que vão acontecer. Então essa primeira foto, o teste deu certo, aí eu brinco com fogo, o controle da pulsão, fazendo um diálogo com o Elliot Sica de novo, porque aqui o Elliot Sica ele vai ter os bólides fogo dele que estão ligados a essa questão também. Então vou criar de novo esse diálogo. E aí vou viajar para o sul, fazer outras questões, né? Fotos bem melancólicas. Esse trabalho está muito ligado à melancolia, Saturno. Os filósofos antigos acreditavam que Saturno provocava a bile negra, que estava relacionada aos humores, à melancolia, né? E aí vou descobrindo Saturnos em boias, vou criando essas simbologias super pessoais, assim. E aí também não vai ser um livro só de
de imagens minhas de autorretratos, eu também vou me colocar nos objetos. Você também objetos que se encontram no caminho, tem um pouco de teatralidade, também um pouco de performance. Aqui não sou eu, não se preocupem, teve um manequim que viajava comigo, assim, que todo mundo estranhava pra caramba, assim, eu chegando nos lugares. Isso foi feito no Farol da Solidão, uma vila de pescadores com 40 moradores lá no sul do país. Aí eles ficavam vendo esses meus shows, assim, paravam os carros, tem uns carros meio de madeira, assim, meio Flintstones, assim. E aí era um maior show, assim, a performance lá, era bem legal ver as reações. Enfim, aí todo esse caminho eu vou chegar finalmente no Way Way, que é a minha tese de doutorado aí na UERJ, em artes, orientada pelo Roberto Conduru, onde eu vou investigar, pesquisar sobre a ládia, uma dança de combate de matriz africana praticada na Martinica. Eu consegui depois uma bolsa sanduíche, que eu fiquei 6 meses, e eu tinha feito 2 viagens anteriores de 1 mês cada, mais ou menos, para ficar lá, assim. O Eu Pauei, em crioulo martinicano, quer dizer ver, mas não ver. E aí a gente vê, né, de novo, aí eu vou chegar para um velho mestre lá da Ládia e vou perguntar qual é o fundamento, o principal fundamento da Ládia. O Eu Pauei, vê, mas não vê. Vê, mas não vê. Claro que ele está se relacionando a todas, né, o que deve ser mostrado, ocultado em sociedades abaladas pelo colonialismo, pela escravidão e tal. Mas é inevitável a gente não pensar, eu que vinha desses trabalhos anteriores, assim, dialogando com a fenomenologia, a gente vai ver, né, o Merleau-Ponty, ele tem um livro que é O Visível e o Invisível. O Didier Huberman, que é que trabalha nessa corrente, ele vai ter um livro que é o que vemos, o que nos olha. E aí eu vou perguntar para o mestre qual é o fundamento, ele vai dizer ver, mas não ver. Aí, assim, de alguma maneira, eu estava tentando fazer esse retorno, não retorno, mas voltar a trabalhar com essas questões que eram lá do início, da capoeira, eu sempre ouvi falar da Ládia e tal, vou tentar fazer as pesquisas de Ládia, mas aí eu me dou conta que eu já estava com uma outra escola, digamos assim, também, além da capoeira. Era essa questão toda desse pensamento ligado aos neoconcretos, à fenomenologia, e essas outras correntes. Isso vai ser muito interessante para mim, assim. Merleau-Ponty vai ser uma referência, né, como eu falei, que ele vai ter toda essa questão da percepção do objeto, do sujeito. E aí a gente não tem como, assim, quando eu chego lá na Martinica, eu vou começar a treinar a Ládia, eu vou começar a aprender. E aí, daqui um pouco, assim, eu me dou conta que eu estou numa ilha de escritores como Aimé Césaire, Frantz Fanon, Edouard Glissant, os grandes escritores, a espinha dorsal de tudo isso que a gente hoje, né, vem pesquisado muito sobre decolonialidade ou aquela origem lá da negritude, esses escritores são da Martinica. E aí, de repente, eu vou me dando conta de todas essas questões. Assim, tudo bem, tem essa questão fenomenológica que me interessa e tal, mas eu estou tratando de outras questões aqui também muito importantes, né? Claro, sem dúvida nenhuma, assim, toda a história ali da escravidão. Mas eu começo a descobrir coisas como o Frantz Fanon, ele estudou com Merleau-Ponty, ele foi fazer curso, ele foi aluno do Merleau-Ponty, e essa ideia da percepção dele da consciência, como ele vai falar aqui, para o ser que toma consciência de si, seu corpo, e chega à dialética do sujeito e do objeto, o corpo não é mais a causa da estrutura da consciência. Ele se torna um objeto de consciência. Então, aí as coisas vão começar assim, a fazer um sentido para mim, a ter uma importância de, sabe, disso que eu falei que era meio uma encruzilhada, acabou virando um atravessamento, assim. E aí eu vou começar a me dar conta também que esses críticos brasileiros, como principalmente o Mário Pedrosa, que foi muito importante para ajudar a articular esse pensamento na produção dos artistas neoconcretos, ele era um leitor de Frantz Fanon, e ele também era um leitor de Merleau-Ponty, ele também era interessado na fenomenologia. Então, esses cruzamentos desse corpo, dessa arte, vão começando a ter essa conexão, assim.
O Mário Pedrosa, né, ele vai dizer que, se relacionando à importância que assim, o terceiro mundo, que ele chamava, tinha que ter uma voz própria, né, deixar de ser uma arte de cópia, eurocêntrica e tal, e ele vai dizer, será essa uma das faces mais vitais desse prisma revolucionário em gestão nas entranhas convulsas dos povos que François Fanon chamou de os condenados à terra. E ele vai dizer que essa diferença da arte, do hemisfério rico e tal, com a gente, era que as tentativas de imitar essa arte eram claro, quer dizer, que a arte deles era claro capricho de luxo estetizante que se consome, indiferente de tudo mais. Eu não estou conseguindo ver aqui um pedacinho que ficou a imagem aqui. E ele, ou seja, a gente vai ver que nesse pensamento, nesse embrionário, desse pensamento neoconcreto dessa arte, Mário Pedrosa estava ali muito consciente disso tudo, ele está muito em diálogo com isso, né? Mas ele também vai falar que velho e bom método fenomenológico, único que nos permite atingir a realidade mesmo da experiência do acontecimento vivido, excluída toda... Aqui eu não estou conseguindo ver o finalzinho. Leandro, deixa eu fazer uma coisa aqui, eu vou só diminuir aqui um pouquinho, afastar aqui um pouquinho, eu não estou conseguindo ler o comentário aqui, peraí. Foi. Então, ele vai dizer que o velho e bom método fenomenológico, único que nos permite atingir a realidade mesma da experiência do acontecimento vivido, excluída toda a experiência pessoal, é o método da antiga ciência. Ele vai dizer que essa antiga ciência que excluía toda a experiência pessoal, como se negasse o corpo nesse pensamento, claro, filosófico, cartesiano, onde só o que interessasse é a cabeça, aquela ideia racional. Então isso para mim foi muito interessante, assim, eu entender assim, onde eu estava ali me situando. Claro que eu tive outras referências de artistas também, como Mário Cravo Neto, trazer toda essa carga simbólica do candomblé, né, dessa simbologia, dessa potencialidade simbólica. A Catherine Durham também, que foi uma coreógrafa e pesquisadora americana, que foi em 1936, ela pesquisou sobre a Ládia e as danças do Caribe. Eu fiz parte também do Laboperf, que é um grupo de performance da Martinica, que eu fui convidado pela Anabel, que é essa aqui, que ela também era lutadora de Ládia. Então, foi um trabalho incrível, onde assim, eu fui aprender a lutar Ládia, eu treinei nos 4 grupos de Ládia, nas 4 associações, me dediquei muito a esse aprendizado corporal da Ládia, para, né, ter essa consciência corporal e filosófica do que eu estava buscando, mas também me envolvi com os movimentos artísticos da Martinica, que é muito forte. A Martinica tem uma potencialidade artística também muito interessante, muito contemporânea também, um trabalho contemporâneo muito forte, onde o corpo, inclusive, está muito presente. Era um laboratório de performance com muitas experiências, né, intensas, assim. Mas é claro que a gente não pode esquecer que, no fundo, a gente, aqui, assim, não no caso dos artistas, mas até agora eu estou trazendo muito ainda de uma filosofia externa da própria Ládia, né? Então a gente tem que começar a pensar que a própria herança da Ládia, a herança africana e tal, estava muito presente. A importância do tambor na Ládia, né? Que é quem, ao contrário do berimbau na capoeira, o tambor ele é sozinho na Ládia, e é ele que cria as vibrações, ele que organiza a roda, ele que emana aquela organização espacial e energética da roda. E aí, claro que tem conexões, né, com uma origem totalmente africana, como vai dizer o Muniz Sodré, a cultura tradicional africana. Ao contrário, a música não é considerada uma função autônoma, mas uma forma ao lado de outras danças, mitos, lendas, objetos, encarregada de acionar o processo de interação entre os homens e entre o mundo visível, o Aie Nagô, e o invisível Orum. E aí o meu mestre, o meu professor de Ládia na capoeira, ele vai me dar a seguinte frase: o tambor é o fusível da transcendência. Espetacular, né? É uma coisa que, pronto, falou tudo isso que a gente está aqui quebrando a cabeça, com Merleau-Ponty, com não sei o que, ele
ele faz uma síntese dessas aqui super poderosa, assim. Eu comecei a pensar muito na questão da ginga, lá também tem uma ginga, e lá se fala muito que a ginga, que o fundamento da Ládia não é bem a ginga, mas que eles chamam de equilíbrio e desequilíbrio. E que essa ginga é essa mandingada para a gente enganar o adversário. E a gente fazer que está em desequilíbrio, aquela finta, né, para fazer que está em desequilíbrio para levar o outro para lá. E isso também está muito relacionado com o whale para o way. O equilíbrio e desequilíbrio é um caminho para chegar ao whale para o way. Isso está muito ligado à ginga também, né? O mestre Pachinha vai falar muito disso, que achavam que ele estava bêbado e tal, e ele nunca conseguiam pegar ele, eles simulavam uma embriaguez também. Isso também é comentado por mestres de Ládia também, sobre essa falsa embriaguez para enganar também. E aí, assim, eu estou cada vez assim viajando mais nesse sentido que, assim como a gente pode também trazer esses diálogos de uma filosofia, de um pensamento fenomenológico, em diálogo com questões dessas danças de combate, a gente também pode trazer esse pensamento para a fotografia, a gente pode pensar também o que seria uma ginga, o que seria uma imagem ginga, o que seria uma imagem que trabalha com essas intenções, sabe, de ir por um caminho, mas querer mostrar outro, com essas sutilezas que trabalham essas filosofias, dessas marcialidades, dessas danças. Como é que a gente pode tentar trazer isso para a arte, tentar trazer isso para a fotografia, assim? O que seria essa imagem ginga, sabe? Essa imagem que vai parecer que está errada. Isso, bom, isso dá muito pano para manga, assim. Aqui são o manuscrito do Pachinha, e é muito legal que a gente vê umas coisas assim. O homem tem em si o instinto artístico. Se alguém não se conhece, a culpa não é minha. Aí ele vai relacionar o instinto artístico, né, com com a construção do sujeito, né? Ele vai dizer, não, todo mundo tem instinto artístico. Se tu não te reconhece, se não tem arte na construção do teu sujeito, bom, a culpa não é minha. Só o tempo resguarda e ilumina. Cara, é muito poética, muito profunda, é muito fenomenológico, se a gente quiser também, assim, né? Mas eu acho que nem é o caso, mas é só uma brincadeira, assim. Aqui ele vai dizer também, ele vai falar que a capoeira pode dar ar puro para os pulmões, né? Fortalece os pulmões de que estiver vazio. São metáforas muito poéticas, assim, entre, né, o vazio, o ar, o sujeito, assim. E aí, engraçado que a capa desse manuscrito, né, chamava Histórico Ialbo, que era álbum, né? Histórico e álbum de Vicente Ferreira Pachinha, Caderno de Capoeira Angola. E no final, a contracapa é o mais legal de tudo. Quando as pernas fazem miserê, metafísica e prática da capoeira. Isso é demais, né? O Pachinha ele vai fechar o manuscrito caderno dele trazendo a metafísica e a prática da capoeira, que no fundo é meio que eu estou tentando fazer aqui. Uma metafísica, a fotografia, a capoeira, a fenomenologia, e ele vai dizer quando as pernas fazem miserê, né? E aí aqui só outras brincadeiras, né? Outras frases do Pachinha. Capoeirista não é aquele que se movimenta, que sabe movimentar o corpo, e sim aquele que se deixa movimentar pela alma. Acho que essa eu falei lá em cima, né? Capoeira é muito mais do que uma luta. Capoeira é ritmo, é música, é malandragem, é poesia, é um jogo, é religião, e aí ele fecha com essa frase que para mim hoje em dia, se alguém me pergunta o que é arte, eu sempre falo, é tudo que a boca come. O Pachinha ele falou, capoeira é tudo que a boca come. E aí a gente vê o pontinho aqui embaixo, sob a solidez da essência e da ideia ao tecido da experiência, essa carne do tempo. Então a gente vê que as questões assim são muito tem um diálogo assim muito rico assim, né? E aí inclusive aqui o Merleau-Ponty só ligando a metafísica, né? Metafísica, muitos filósofos não têm mais trabalhado com essa questão da metafísica, como se ela não fosse tão importante hoje em dia ou datada e tal. Mas o Merleau-Ponty ele defende uma concepção diferente de metafísica, na medida em que justifica um modo de conhecer e de pensar que não parte nem se sustenta na cisão radical excludente entre sujeito e objeto. E ele também vai falar isso aqui que é importante.
que para ele a metafísica não cessou de levar uma vida clandestina na poesia, na literatura e, inclusive, nas ciências como a linguística, sociologia e historiografia. Só faltou e a capoeira, né? Assim, para fechar, esqueceu da capoeira, mas acho que ele não conhecia Mestre Pastinha. E aí, aqui, fechando as citações, eu vou falar do Aimé Césaire, que é o grande pensador martinicano. Ele lutou 50 anos na Martinica, uma luta política para os martinicanos terem os mesmos direitos de um cidadão francês. Ele optou, em vez da guerra armada, da luta, ele queria uma luta política. Ele queria, não, então tá, a gente não vai se revoltar, não vai lutar, mas a gente quer os mesmos direitos dos franceses. Isso não foi fácil. Isso foi uma luta de 50 anos, com muita enganação, e ele vai ter essa frase aqui maravilhosa, que não se sintam mal, gente, que a ideia não é fechar com essa triste realidade que a gente vem vivendo no Brasil, mas essa frase acho que é cada vez mais atual, né? Entre colonizadores e colonizados, só há lugar para a corveia, a intimidação e a pressão, a polícia, o imposto, o roubo, a violação, as culturas obrigatórias, o desprezo, a desconfiança, a soberba, a empáfia, a grosseria e as elites descerebradas, as massas aviltadas. E depois ele vai dizer: o círculo de sombra se fecha, portanto, nós somos destes que dizem não à sombra. Então, das citações, era isso que eu queria trazer. Agora eu vou fechar com umas imagens lá do doutorado, né? Que eu acabo que no doutorado eu fiquei atrás desse way ou way, assim. Claro, eu trazia essas referências poéticas, mas eu também estava muito nessa questão da luta, do corpo, tentando entender essas relações corporais, tentando entender todos os mistérios, as metáforas, as mandingas mágicas, a relação com o Quimboá, que é a prática meio feiticeira deles lá, mas super escondida, porque foi muito reprimida durante o colonialismo. Então, eu fiquei muito mergulhado nesse universo simbólico da Ládia, que é cheio de misticismo, de imagens poéticas, de metáforas, de mandingas, assim. E no final, apesar de assim, eu acho que o trabalho ficou muito, assim, ficou bem coeso, toda a parte de texto, mas no final pode ser uma coisa pessoal também, eu acho que eu cheguei mais perto dessa ideia de eu Pauê através das imagens do que de toda essa tentativa de explicar através do texto esses mistérios. Mas eu acho que um não caminha separado do outro, assim. Eu acho que a imagem caminha junto com o texto como o mesmo corpo, que é o mesmo corpo que ginga, é o mesmo corpo que luta, é o mesmo corpo que escreve, é o mesmo corpo que fotografa, é o dentro e fora ao mesmo tempo. Mas eu acho que isso tudo acabou fechando nessa ideia, assim. E acho que o que eu quis mostrar um pouco foi isso, assim, essa ideia de, a partir do corpo, todas essas derivas, né? Todas essas viagens, esses deâmbulos, assim. Tem uma parte da minha tese que eu chamo justamente de deâmbulo, porque no final não quero chegar a nenhuma conclusão muito fechada, eu quero justamente trazer essas possibilidades, né? Então, vou mostrar um pouco de imagem, que eu vou tentar não falar muito, para a gente ter aquele tempo de ver. Vou falar só dessa, tá bom? Pelo menos, que é a do convite e tal. Tem uma coisa muito interessante lá e bonita, que eles treinam a Ládia na água, que eles chamam de uolô, que é um treino dentro d'água, assim, que é lindo, assim, né? Uma coisa demais. Aquele mar do Caribe, aqueles lutadores treinando na água, aquele diálogo com a água, assim. E isso também tem funções de pesca também. Então, eles treinavam o olô, mas tinha toda uma atenção com os peixes, que eles podiam ajudar os pescadores em volta, e eles faziam movimentos para espantar os cardumes em meio ao treino. Assim, é muito interessante.
E ele intercalava muito também construções escultóricas, que tentava trazer, através dessas construções, algumas questões, né, essas tensões, equilíbrio. Isso foi outra coisa importante no trabalho. Eu trabalhei muito com esses conceitos que estão presentes na luta, que é a tensão, o equilíbrio e a força. Assim. Ah, essa tem que falar, porque isso aqui é a estátua, é a Josephine, que ela foi mulher do Napoleão, e quando foram acabar com a escravidão lá, ela pediu para ficar mais um pouquinho lá na Martinica, a escravidão, porque ela precisava. Assim. E aí ela tem essa estátua bizarra no meio da praça, e aí é lógico, ela foi decapitada 3 vezes já, então eles tentam consertar a cabeça dela e ela é decapitada de novo, até que decidiram deixar assim. Então tem essa estátua decapitada, que é tipo um cartão postal da Martinica, né? Que mostra bem todas essas tensões pós-coloniais. Assim, né? Eu faço essas esculturas muito ligadas a essas construções de tambor e tal. A luta de galo, eles falam que se eles proibirem a luta de galo vai ter revolução, aí a Martinica vai ser independente, que pode proibir tudo menos a luta de galo, que é uma tradição, todo domingo eles vão para o pit, que é um lugar de encontro e tal. Isso aqui é da série. Isso aqui lembra muito a capoeira, né? A chamada, né? Eles fazem muito essa chamada na cruz também. Era isso, gente. Isso aqui é o próximo projeto que surgiu na pandemia, mas essa fica para uma próxima conversa. Que foi a minha primeira foto que eu botei em ponto de existência, que eu falei do início do... Essa foi a primeira foto que eu achei legal que eu fiz, que eu falei, pô, aí tem um... E foi um conflito dos colonos sem terra contra a polícia militar em Porto Alegre, governo brasileiro do Collor, o governo do PT tinha acabado de assumir, isso aqui foi meio armado justamente para enfraquecer o governo do PT que tinha acabado de assumir, o governador mandou a polícia atacar, uma confusão dessas políticas que qualquer semelhança com a realidade agora e com o governo Collor não é mera coincidência. Mas isso é um projeto para a próxima fala, quem sabe. Era isso, gente. Valeu. Agora vamos para o bate-papo, que é o mais legal. Pô, pô, muito legal, Edu. Muito obrigado aí pela generosidade. Pô, foi maravilhoso, assim, muito instigante. A gente dá para Oh, valeu. muita coisa para pensar e você dispor aí do teu tempo aí, tá fazendo um monte de coisa para falar aí dessa tanta coisa, mas pô, maravilhoso. Imagina, imagina. Pô, sempre bom trocar ideias, né? É, muito bom. E então, pessoal, quem quiser fazer uma pergunta, eu tô também, já tenho várias coisas que eu queria que me instigaram, mas deixa aí para quem, se alguém quiser se manifestar. Eu quero, Edu! Roberto, manda ver, Roberto. Na verdade, eu não sei se é muito uma pergunta, eu não sei se fica muito legal eu colocar. Vamos lá. Também queria dizer, assim, seu trabalho é incrível, eu gosto bastante do trabalho que você acompanha, mas eu fiquei pensando em algumas coisas, eu acho que até um pouco em conexão com pesquisa que eu já fiz, enfim, que eu faço, que é essa relação que você trouxe da tridimensionalidade, né? Assim, seu trabalho numa certa busca. E aí eu fiquei pensando muito na tridimensionalidade a partir de alguns aspectos que são importantes, né? Porque assim, a gente pensa às vezes na tridimensionalidade a partir quase que de ou uma complementação ou um antagonismo com a bidimensionalidade, né? Porque a gente parte de planos para pensar o tridimensional. E eu fico pensando como na cultura de matriz africana, né, pensar o tridimensional parte muitas das vezes do corpo. Então essa ideia de espaço e movimento, né, que é quase que um princípio de um objeto tridimensional, né?
Então, eu fiquei pensando muito no diálogo tridimensional do trabalho, assim, que você ficou falando, muito a partir dessa condição da própria luta, né? De espaço e movimento que ela pede, né? Que o corpo pede. Aí você falando, vendo as fotografias, você trazendo as referências que foram maravilhosas, eu acho que eu fui chegando a esse lugar, assim, eu fiquei pensando muito nisso. E eu fiquei pensando muito na relação de abstração, né? Dos seus primeiros trabalhos. É porque você começa com uma série de trabalhos abstratos, assim. E aí o que eu pensei muito foi em como você consegue abstrair o corpo, abstrair todas aquelas questões e transformar naqueles objetos, né? E no meio do caminho veio o neoconcretismo, assim. Eu fiquei pensando, aí eu sou uma pessoa fominha, eu já queria escrever sobre o seu trabalho. Bora, é um maior prazer. Não, mas eu fiquei pensando muito nisso. Eu não sei se chega a ser uma questão ou se foi alguma coisa que ficou martelando muito na minha cabeça, né? Essas questões das experiências do corpo e os lugares que a gente chega a partir dessas referências, dessas experiências do corpo e das relações, né? Que você trouxe muito Merleau-Ponty e, enfim, Fanon, Césaire, né? O mestre Pastinha, e tentando sempre conciliar um olhar, né? Para coisas. Eu fiquei pensando muito nessas relações de experiência do corpo, né? Por isso que eu falei de espaço e movimento. E como é que você chega à abstração, né? Com essa interseção, digamos assim. Enfim, não sei se é interessante o que eu falo, mas é porque eu fiquei fazendo várias anotações. Hoje, assim, hoje quando eu fui... matemática. Eu acho super interessante isso que falou, Roberto. Que assim, hoje mesmo, quando eu estava fechando, organizando, olhando, eu falei, bom, mas não falei nada das esculturas, porque, na verdade, esse pensamento escultórico anda muito importante para mim, muito. Ultimamente é o que eu mais tenho viajado, assim. E ele surge como nesse trabalho? Ele surge com a Ládia, quando eu ainda não tinha bolsa para eu ir para Martinica. Eu estava fazendo doutorado e eu não consegui ir para Martinica, não tinha bolsa. Falei, caraca, ferrou. Aí ela começa a surgir, eu começo a fazer escultura para suprir uma necessidade, uma angústia de não estar lá, de não estar fotografando. Então eu começo a me lembrar daqueles processos. Eu já tinha alguma relação com a escultura, as máscaras são esculturas, né? Aquele espelho é um pensamento escultórico. E eu começo a criar essas esculturas, essa angústia de não poder estar lá. Então vai ter essa relação desse invisível que eu não estou, para uma materialidade tridimensional. Esse é o primeiro ponto onde começa a aparecer essas esculturas. Depois eu vou começar a pesquisar um pouco mais sobre as danças africanas, principalmente os rituais africanos, e eu vou me deparar com uma dança de uns ferreiros. Os ferreiros, sabe que os ferreiros na África, eles eram também os responsáveis pela lida espiritual, assim, porque como eles conseguiam transformar o ferro, extrair o ferro da terra e moldar o ferro, eles tinham essa capacidade de trabalhar com o invisível, de trabalhar. Então eles acabam tendo em várias povos assim essa função de guia espiritual também, assim, por esse aspecto mágico de lidar com essa. Então isso também é outro aspecto importante dessa materialidade nessa matriz africana, que é essa conexão também espiritual, essa conexão também com esse invisível. Então tem tudo muita relação com esse Wei o Pauei também, com esse ver mas não ver, essa angústia de eu não estar conseguindo estar lá, de eu tentar da materialidade, o papel dessa tridimensionalidade, a importância dessa tridimensionalidade numa cultura africana ou de matriz africana. Então tudo isso vem junto com o que tu está falando. É isso, sabe? É essas várias questões que acabam trabalhando com esse abstrato, com esse não ver no tridimensional, assim. Para isso tem a agonia de ser fotógrafo, de estar 20 anos fotografando, estar só lá no bidimensional, na tela do computador, chega uma hora também, tu, assim, chega, sabe? Quero matéria. E engraçado que agora também, com toda essa pandemia, com as coisas, eu estou com cada vez mais vontade de fazer escultura. Para mim, a escultura está cada vez também um ato corporal, sabe? É um ato corporal. Eu preciso
estar em diálogo com a matéria ali, eu preciso de alguma maneira estar jogando, assim, eu preciso estar mandingando com aquela matéria, assim. Então eu tô super... A gente poderia fazer uma fala só sobre escultura, eu ficaria amarradão, mas a gente deixa lá pro Lapa, lá, outra hora. Lá. Mas, obrigado, Roberto, tudo a ver, tudo a ver. Edu, Oi, boa noite. boa Eu sou noite. lá eu sou a Natália, eu sou bolsista do laboratório. Eu estou muito, muito encantada com o teu trabalho, Ah, obrigado. porque eu também tenho um trabalho fotográfico relacionado à Umbanda. E aí me veio assim, eu queria na verdade só dividir assim, né, provocações mesmo que passaram pela minha cabeça. E tem um pouco a ver também com o que a Roberta falou agora. Eu tenho um trabalho, e esse trabalho ele gira em torno de uma pergunta que é: entre a gira e o transe, que corpo reivindica o espaço? E aí eu ainda não respondi essa pergunta, ainda estou nessa angústia. E aí isso me lembrou um pouco o teu trabalho de questionar, né? Que corpo é esse também e que espaço é esse que está sendo ocupado. Então, assim, eu não sei se você já parou para pensar em relação a esse tipo de pensamento, de que corpo é esse, porque você falou muito do atravessamento do corpo de quem está sendo fotografado com o teu corpo, que é o fotógrafo, né? E tem também o corpo da imagem, o corpo da escultura, e tem o espaço que é tridimensional, no caso da escultura, e esse espaço da fotografia, essa coisa de transcendência, né? Então, eu achei bem interessante, sei lá, não sei se você tem alguma coisa relacionada a isso para falar mais, mas eu queria mesmo só dividir essas angústias e dizer que eu super adorei, assim, quero ler teus Ah, trabalhos, legal, teus legal. pesquisas, e assim, parabéns mesmo. Oh, obrigado. Então, esse é o grande desafio, assim, então, isso foi uma grande dificuldade que eu tive na minha pesquisa, assim, porque tudo bem, no fundo, é mais fácil a gente explicar pegando uma filosofia fenomenológica que é menos complexa, eu acho, do que a gente tentar ter essa percepção e fazer uma interpretação nossa ou através dos próprios preceitos da Umbanda e tal, que eu não posso falar que eu não entendo, assim. Mas é claro que, por exemplo, na Martinica, tem o Quimbuá, que seria um equivalente, assim, mas que é muito reprimido. O Quimbuá é cheio de metáforas também com essa relação desse corpo, né, que não se vê, né, e que é eu e que é outro. Então, eu acho que tu está com um prato cheio. Eu não vou me arriscar porque não manda. Eu acho que é uma falha muito grave minha. Assim, eu tenho maior interesse. Eu acho que eu gostaria muito de entender mais. Mas o que eu acho que é interessante é isso, pensar nesses, como, assim, tu é iniciado, tu tem um conhecimento, assim, já há um tempo, assim? Não, na verdade eu comecei a conhecer porque eu fiz um processo mesmo de entrar num terreiro e ir acompanhando e só depois ir com a câmera, né? Ah, Então entendi. é como se fosse aquele teu processo com a capoeira. Você já fazia capoeira e introduziu depois a fotografia, né? O meu foi por aí, mas na verdade eu queria te provocar não em relação à Umbanda, mas em relação ao teu trabalho mesmo. Se você Aham. já parou para se questionar desse espaço, e desse corpo, o que seria? Na verdade, o tempo todo, assim, tanto que essas saídas que eu tento dar mais filosóficas e tal, é para tentar traduzir isso, assim. Mas o grande questionamento que eu tive foi em relação, por isso que eu te perguntei isso, foi em praticar a Ládia, entender a Ládia, conviver muito naquele exercício para tentar entender esse corpo, mas não com as minhas palavras, assim. Tentar entender essa percepção a partir de quem está inserido na Ládia. E aí, assim, a resposta é o título do meu trabalho, o Eu Way. Então, por isso que quando eu acho que na fotografia eu consegui... Para mim, a resposta é a própria pergunta, né? O que eu vejo, o que eu não vejo. E tanto que quando eu acho que na fotografia, de alguma maneira, eu cheguei mais próximo desse corpo, né, que a gente está tentando descobrir, assim, é porque eu não tenho uma resposta para esse corpo. No final de contas, a resposta às vezes é essa própria procura. O teu trabalho talvez vai ser o tempo inteiro essa procura, não sei, assim, mas o meu foi um pouco isso, assim, sabe? Sim, sim, eu me identifiquei muito com isso, com essa ausência mesmo de uma resposta que eu, sinceramente, às vezes acho que nem sei se existe uma resposta específica para isso. E eu também me identifiquei muito quando você falou que você demorou muito tempo, você achou que na capoeira não conseguiu captar
exatamente aquilo que você vivia ali. E é essa experiência que eu trago para mim também. Assim, eu acho que através das minhas fotos eu não consigo captar a energia, a magia que é estar ali dentro de um terreiro de Umbanda, né? Então eu achei assim sensacional como o teu trabalho conversou com um pouco que eu pesquiso e me deu várias ideias para me aprofundar e achei bem bacana. Ah, legal, pô, bacana. Depois quero ver, se quiser dividir qualquer hora aí, inquietações, estamos aí. Obrigado, hein? Valeu. Não sei se eu ajudei ou se eu compliquei, né? Não, que nada, eu que agradeço. Obrigada. Obrigado. Então vou entrar aqui para aproveitar essa coisa que a Natália falou, que eu já estava pensando, essa coisa da distância, né? Que assim, que você comentou que você tinha dificuldade de trazer a capoeira um trabalho no campo da arte, né? Levar a capoeira para o teu trabalho, né? Você sente que não está dando conta, né? Da tua experiência, né? Que é aquela coisa da experiência no terreiro, levar o terreiro para um outro campo, né? E aí tem a ver também com isso da coisa não mostrar certas coisas. O que eu posso mostrar, o que eu não posso? O que é desse lugar e que eu não vou levar para lá, né? E eu acho assim que, eu não sei se você pensa sobre isso, mas eu acho que a tua relação com a capoeira é tão intensa que você não tem uma distância suficiente para você transformar aquilo num trabalho. Não estou falando que eu adoro as tuas fotos de capoeira, acho que é muito mais. Eu acho que você ir para a Ládia é você ir para um lugar que você tem uma distância que você se sente mais seguro, né? Você tem a necessidade da aproximação, mas nunca é aquela aproximação em que você vai sentir que está, sei lá, afetando aquela tua relação sacralizada com aquilo, né? E essa coisa da luta, da justa distância, né? Lutar é você achar a distância correta, né? É sempre você procurar a distância que seja segura. Pode ser bem perto, né? Ou bem distante, né? Mas achar essa distância, né? E eu acho que tem a ver também, só para completar essa coisa da distância, que também que eu sinto que aí você é uma questão tua com o teu trabalho também como profissional, né? Porque eu acho que é isso que porque você é um cara que é um fotógrafo profissional assim, né, que tem um trabalho, muita experiência. Você, né, tem esse trabalho como pesquisador e tem como trabalho como artista. E aí você fica achando a distância para você lidar com isso, para você nem, né, e como capoeirista também, né, esqueci de falar. Para você não, aí é difícil porque como é que você não quer se entregar, mas você não pode se entregar demais, senão você afeta as outras coisas que você também quer fazer, né? Aí, capoeira, assim, sempre a gente vê, porra, cara, eu não tô treinando, né? Não tenho tempo para treinar, não tenho tempo para me dedicar, né? Então, eu queria saber que você falasse essa coisa dessa distância, como é que você lida com isso. Pô, eu concordo totalmente, assim, bom, tu como capoeirista também tu entendeu bem a questão aí. É isso, assim, agora mesmo me pediram um ensaio visual de uma revista africana que vai ter uma edição Brasil e África e tal, e sugeriram para eu botar lambe e capoeira. Cara, as fotos de lambe, beleza, separei tranquilo. Agora, conseguir esse diálogo, eu sempre acho que as de capoeira não chegaram, sabe? Eu sempre tenho essa questão, assim, mas é isso, assim, eu estou muito envolvido, essa distância, eu não achei essa distância do jogo com a capoeira, eu estou ali tentando ainda, mas também tem a questão do tempo também, sabe, são trabalhos mais antigos, também tem essa questão da experiência com essa lida meio orgânica da fotografia, cada vez mais eu acho que a fotografia é uma coisa orgânica, assim, de tanto tempo estar fazendo também. Então, eu não sei se eu me dou essa desculpa dizendo, não, porque eu não tenho fotografado tanto capoeira agora, eu não sei. Mas pode ser não, pode ser que não, pode ser essa distância mesmo que eu não tenho achado. E aí eu fico muito... E também a gente tem que, aqui, todo mundo aqui está lidando com fotografia, a gente sabe que vai ter sempre uma frustração diante da experiência, assim. Isso já é algo que, assim, eu já carrego isso não só para capoeira, acho que a gente sempre tem. As minhas fotografias de Ládia, da Martinica,
não é eu estar jogando lá de Martinica. Essa experiência sempre vai ser muito mais intensa, muito mais visceral, muito mais tudo do que a imagem daquilo, do que aquela representação. Mas o que é o nosso papel enquanto artista, fotógrafo e tal? É a nossa luta simbólica, né? A gente está sempre numa luta simbólica para tentar dar conta da experiência, assim. Tem um escritor martinicano muito bom, contemporâneo agora, o Patrick Chamoiseau. Se quiser, depois eu escrevo, o cara é ótimo. E ele vai dizer que os primeiros artistas na Martinica, o trabalho deles era muito carregado de um resgate do quimbuá, dessas manifestações mágicas que foram muito reprimidas na Martinica. E ele vai dizer que eles pareciam muito oferendas assim de quimbuá e tal. E os próprios lutadores de lá, de Belê, ele vai dizer que ele tem um termo ótimo, que eles vão dizer que são guerreiros do imaginário, que são pessoas que lutam para trazer aquelas ausências, que lutam para trazer aquelas faltas, aqueles traumas, assim. Então, acho que a gente é um pouco isso, esse guerreiro simbólico, esses lutadores do imaginário, a nós artistas, assim, fotógrafos. A gente está sempre nessa luta simbólica, corporal, de tentar dar conta dessas transferências da experiência e tal para o simbólico, assim. Ah, legal. E só, deixa eu só para completar que você falou assim muito essa coisa do teu arquivo, né, das tuas fotos, né, e aí nessa aula acho que a Natália que estava na aula, nessa aula que eu dei na terça-feira, eu falei dessa tua foto porque eu estava falando dessa distância, de onde o fotógrafo está, qual o ponto de vista do fotógrafo. E essa tua última foto que você mostra tem essa coisa de você estar lá no meio, né, do pessoal, né? Você não tá do lado da polícia, né? Você está no meio dos manifestantes, né? Mas eu queria pensar essa coisa da tua relação com esses teus trabalhos, né, comerciais que você fez ao longo desse tempo todo, né? Porque eu acho que assim, a gente que lidou muito com essa imagem que é analógica, né, com essa imagem objeto, eu acho que também uma coisa que eu estava lendo era sobre quanto a impressão fotomecânica ela transforma a fotografia em superfície, né? Porque isso no século XIX a fotografia era sempre objeto, era o daguerreótipo, era o negativo de vidro, era tudo isso era um. E aí para você passar aquilo para imprimir, transformar aquilo em livro, você tinha que passar por uma matriz. Então era feito por um gravador que esculpia, né, na madeira. Então era um processo. Aí depois você tem a impressão fotomecânica, a foto vira superfície. Aí você pode botar ela em qualquer papel, né? E ela vai virando superfície. E com digital já seria outro momento em que ela vira mais superfície, ela vai perdendo, aí perde mais o corpo ainda, né? Perde o corpo do papel e tudo. Então acho que essa tua coisa com o corpo né, da imagem, com o corpo, acho que não sei se tem a ver com isso, e como é que você volta para esse teu arquivo analógico, se você está tendo uma relação com ele, se faz parte de ter um projeto que você pensa em voltar para ele, né? Se você tem então, na verdade, o projeto atual agora é tentar montar um quebra-cabeça dessas memórias assim gelatinosas assim que estão em volta de mim aqui, assim, e muito dentro de uma perspectiva também desse assim caos político, de eu ter me dado conta. Eu estou tentando achar pistas assim que não precisa ser políticas. Eu parto dessa imagem aí, que inclusive foi extremamente corporal, ela tem uma história por trás, que eu era um dos poucos fotógrafos que estava desse lado. Nessa época, a capa da Veja, a capa da jornais todos, foi um sem terra jogando uma pedra contra a polícia. Como se eles tivessem começado a briga, entendeu? Eu fui o único que fez a foto ao contrário, assim. Só que eu não consegui vender para lugar nenhum. Ninguém quis comprar uma foto da polícia atacando de espada, colonialisticamente falando, né? Os trabalhadores ali, né? O pessoal da terra e aqueles policiais bem monárquicos, assim. Ninguém quis aquela foto, lógico, né? Só os jornais universitários e tal, né? E foi a foto símbolo desse movimento pro Sem Terra. Eles me pediram Sem Terra, eu doei. Isso foi muito legal. A cidade inteira estava cheia de cartazes assim do MST com a minha foto. Isso foi muito legal. Mas tem a história corporal que eu apanhei, cara. Quando a polícia viu que eu estava ali,
A polícia saiu me dando porrada, quebrou a máquina, eu saí juntando, do filme sobrou seis fotogramas, esse é um deles, e me encheram de cacetada, assim, tipo, foi a primeira foto boa, tinha que vir com trauma corporal, né? Tipo, me encheram de porrada, assim. E aí tem todas essas camadas, né? A imagem monárquica, a porrada, a repressão, né? Toda... Então, a partir disso, eu estou tentando achar pistas desse Brasil doido, desse colonialismo, dessas coisas. Não que todas vão ser porrada, tem coisas extremamente poéticas, coisas vão ser fragmentos, mas de alguma maneira vão dialogar com isso, assim. Então, estou revirando esses analógicos, esses negativos, suas marcas de tempo, com a sua materialidade também, assim. E isso que tu falou tem muito a ver, acho que essa coisa da fotografia ser material, essa minha ligação com escultura, com esse pensamento escultórico, está me fazendo ver essas matérias de outra maneira também, sabe? Como elas vão ser apresentadas é outro desafio para mim, mas já tem umas ideias aí interessantes, mas deixa para a próxima. Mas são essas questões, assim, né? Tipo, o que fazer com isso tudo, né? O que a gente tem. E a gente talvez seja uma das últimas gerações que vai ter um arquivo desses, físico, assim, né? Assim, gelatinoso, né? Pelo menos, assim, não só digital, né? Eu acho que, e também eu acho que o processo, se a gente for pensar o processo em eu também trabalhei para a imprensa, que era a imprensa corporativa, né, a mídia corporativa. Então, como é que todo o processo que está por trás dessas fotos, como está carregada de um pensamento colonial, né? Como é que está assim, todas as relações que se estabelece ali, né? Como você, né, principalmente quem trabalhou em jornal, aí tem que lidar com, é tudo muito. E eu também estava pensando, aí só falar de uma questão que eu tenho em relação ao Marcel Gauthieroux, né? Porque quando eu fui outro dia fazer uma pesquisa no arquivo dele, e fiquei impressionado como é que ele não identificava, por exemplo, o Canjiquinha, que ele tinha fotografado várias vezes, ele não tem um nome, né? Valdemar, Valdemar. Então, Valdemar, assim, não tem nada. o que você verifica assim, né, nessa relação que o Gauthieroux estabelece com essa cultura popular, né, com esse povo negro, com essas figuras que são né, da tradição, que não é, porque aí você vê o artista branco, ele botava lá, identificava, né? Um professor meu justificou, né, o Maurício, dizendo que eles, né, ele, o Pierre Verger e aquele da Cruzeiro, como é que é o nome dele? Enfim, três Manzon, fotógrafos. não. Jean Manzon, Não, né? Jean Eles Manzon. vêm no Museu do Homem, né, lá em Paris, né? E que lá eles tinham essa noção de que essa cultura popular ela não seria para personalizar, né? Colocar, identificar, porque seria é, um processo coletivo, né? Então, você dar nome, personalizar, você individualizar, seria até uma afronta, né? Então, esse foi a justificativa dele, não sei o que você Eu não viu sei, eu tenho, nas assim, fotos. eu fico curioso para ver, assim, eu não sei, por exemplo, se Pierre Verger identificou todo mundo, por exemplo. Não, também não. Também não. Então, Também e eu não. vou dizer agora te falar, assim, meio francamente também como fotógrafo, eu não tenho todo mundo identificado, assim. A capoeira, principalmente, que eu tenho uma relação tão próxima que eu acho que está tão óbvio aquilo ali, que acho que um dia eu vou fazer, mas talvez falte também esse pensamento mais de pesquisador, bibliotecário também, sabe? Assim, não estou dizendo que, sim, dizendo que não, mas eu pessoalmente eu tenho esse problema também. Foi até um bom diálogo assim. Algumas cópias, os cromos até tem, tá lá os cromos tudo com mestre Curió e tal, data tal, 1990 e tal. No digital, cara, eu não fico botando tem uma pastinha muito geral, assim, fulano e tal, Davi, por exemplo, da Lade, eu não tenho todos que eu fotografei, todos os mestres ali identificados. Então, vou fazer aqui também um ponto meio, assim, que também pode acontecer, porque também é fácil a gente olhar com distanciamento, sabe? De repente ele era super... Ele foi muito... O Valdemar, por exemplo, ele
foi, acho que o mais fotografado pelo Gotteron. Ele ia seguidamente e geralmente era o Valdemar que ele fotografava, acho que o Canjiquinha também. Então, acho que esse bobear ele tinha uma boa relação ali, não sei se passava essa coisa do não é, mas que isso é uma tradição de não identificar muito. Por exemplo, fui fazer pesquisa lá no Quebranli, achei umas fotos alucinantes desses ferreiros na África e tal, não dizia nem qual era o povo que foi fotografado, sabe, qual povoado, qual local. Era muito carente. Eram arquivos que vinham do Museu do Homem que foram parar no Quebranli, né? Então, tem uma falha aí, realmente, sem dúvida, que pode estar ligada a isso, porque ao mesmo tempo tu pensa assim, bom, ele ia deixar de identificar o presidente, ia deixar de identificar um ator famoso? Não. Então, nesse ponto aí, pode ter uma falha. Eu acho que realmente podia estar dentro dessa perspectiva, mas eu acho que é legal a gente pensar, ele identificou todo mundo, o Gotteron, e só não identificou esse, sabe? Eu não fiz essa pesquisa, assim, acho que como pesquisador a gente teria que pensar qual eram os critérios de identificação dele, assim. Identificar, não, esses aqui não identificou, mas os arquitetos ele identificou todos. Aí sim, aí acho que está dentro desse nosso raciocínio. Mas, sei lá, estou aqui, assim, acho que nesse caso é bom ter esse rigor científico de ir ali ver para... Não, é só mais assim no sentido de rever o trabalho desses fotógrafos que são super valorizados, né? Fotógrafos franceses que vieram aqui, ou fotógrafos brancos que olham para a cultura popular e que às vezes a gente pode identificar algo de um pensamento colonial ali que se repete, né? Sem dúvida. Nesse Não, gesto, né? isso é claro. E Assim, como é que... a minha dúvida é quanto à identificação do arquivo, se isso só marcaria tudo. Quanto a falta de envolvimento, a falta de, sabe, de relação, de outrizar aquele fotografado, é lógico que acontecia com o Gotteron, Verger talvez um pouco menos, mas é lógico que acontecia. Isso é uma coisa que, felizmente, sendo bem sincero, é agora, graças a Deus, que a gente está começando a ter mais consciência disso, assim. Mas o que não quer dizer que, às vezes, também não demole nesse caso da organização, da catalogação, sabe? Tipo, de problemas de falta de assim, eu não vou ter nem do arquiteto, talvez vai ter é mais fácil eu ter dos médicos de capoeira do que do arquiteto, por exemplo, não é esse o caso aqui. Mas às vezes escapa também, eu não consigo. O problema é outro, mas nesse caso de catalogação, acho que às vezes tem esse problema que é chato, assim, né? Catalogar tudo, identificar. Pô, legal. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Já está bastante avançado aqui no tempo. São quase 9 horas. Tenha vontade aí, gente. Bom, então tem uma... No chat tem uma... Tá. Não, só da Consinitas, mas já responderam. Beleza. Beleza. Não, acho que era isso. Pô, então, muito obrigado, Edu. Assim, acho que foi muito, um presente, assim, a gente poder ouvir, assim. Eu nunca tinha visto, eu já tinha visto você falando, assim, espaçadamente, mas foi legal você arrumar tudo, assim, você fazer essa coisa Não, cronológica. cara. E você tá, mas assim, eu acho, e agradeço você, esse ritmo que você tá dando 5 aulas, eu não sabia que era isso tudo. E você arrumar um tempo para se dispor a vir falar pra gente com tanto carinho, eu agradeço demais, assim, você ter tido essa disposição e compartilhar isso, né? E com Imagina, atenção, assim, fazer com tanto carinho, assim. Muito obrigado. foi um Muito legal. prazer, assim, pô, foi ótimo. É sempre bom, cara, esses convites também são interessantes para a gente pensar no nosso trabalho, que acaba que a gente fica nesse ritmo, assim, se não tiver aquela provocação ali para, para aí, organiza, fala, vai ficando meio solto, assim. Então, eu que agradeço o convite, a participação de todo mundo. Foi muito bacana, assim, foi uma ótima troca aí. Legal. Depois a gente vai deixar disponível lá no Beleza. canal. E agradeço também a todo mundo aí, a Aparecida, que teve aí o Lucas, a Natália, a Helena, a Renata e a Cecília, que ficaram até agora.
Tá? Valeu, gente. Obrigado também. Agradeço todo mundo. Valeu, Ciro. Valeu todo mundo. Beijo, gente. Tchau, Obrigado. tchau. Eu que agradeço também pelo Obrigado. convite. Só deixa eu falar da próxima semana, vai ser com a Bárbara Kopke, né? E depois na outra vai ser a Aparecida. Vai falar do trabalho dela. Estarei aqui, Aparecida. Legal, gente. Valeu. Até mais. Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau. Beijo. Valeu. Beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu.